os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo, em Gênesis capítulo 6. Glória. Seu versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartilhamentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos diante de uma mensagem que provavelmente você já ouviu muitas vezes. Quando éramos crianças, ouvíamos muito sobre a vida de Noé. A Bíblia nos relata que quando os filhos de Deus começaram a se juntar e viu graça nas filhas dos homens, tiveram filhos e filhas, a terra começou a se multiplicar. Com ela se multiplicou a iniquidade. Os homens começaram a pecar tanto ao modo de corromper aquilo que tinha com Deus. Ao instante que Deus, a Bíblia relata que se entristeceu tanto ao ponto de se arrepender, de não querer mais a humanidade. E entristeceu tanto Deus ao ponto de Deus querer destruir a obra que tinha feito. A geração humana, a terra, todos os animais. Porém, Deus viu, como no começo do culto eu disse, eu ouvi hoje que Deus viu uma agulha no palheiro. Deus viu entre toda uma geração corrompida, imunda, pecaminosa, um homem justo, reto. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e reto perante a uma associação, a uma sociedade pecaminosa e corrompida. Deus viu graça em Noé. Deus viu nele algo bom para recomeçar. Alguém bom para não ser o fim do projeto de Deus, mas ser um novo começo. E assim começa a história de Noé contada. A Bíblia nos relata que Deus disse para Noé: construa para mim uma arca, porque eu vou destruir o mundo e tudo que há nele. Mas você e a sua família estarão salvos, assim como todos os animais, um casal de cada espécie. Separa para mim 7 animais puros, aves do céu e animais puros, sem imundície, e um casal de cada espécie, e construa a arca. Estudos dizem que Noé passou por volta de 100 anos construindo essa arca. E eu já quero começar com você algumas poucas lições que eu tirei para mim. O tempo é curto, então vou tentar o menos possível. Já nesse início,
quero chamar sua atenção para a palavra obediência, que é o que, se não o mais forte, um dos mais fortes tópicos que Noé nos ensina, obediência. Porque ele ouviu a palavra de Deus, não pestanejou, não pensou, ele somente obedeceu. Em uma geração onde você imagina, eu conjecturo, Noé começando a colher as madeiras, a construir a arca, uma arca desse porte, muito provavelmente chamou a atenção de quem passava por ali. Então você imagina você construindo um grande e enorme barco, numa terra onde não chove, é totalmente seca. Imagine alguém passando e dizendo: ele é louco, ele está construindo um barco para andar sobre a terra, ele é maluco. Eu conjecturo que Noé, durante todo esse tempo, havia dizendo que ia vir a acontecer. Havia dizendo que iria vir um dilúvio, que a terra iria ser destruída. Mas a Bíblia nos relata que só entrou ele, os filhos e as noras e a esposa. Ou seja, ninguém acreditou. Ou seja, ninguém parou o que estava fazendo, a vida errada, os prazeres da carne, para poder ouvir que viria o fim do mundo. Essa história tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Nos lembra, né? Uma geração corrompida, pecaminosa, que só pensa em si próprio, só pensa no seu próprio bem. Como a Bíblia disse, o amor de muitos iria se esfriar. Às vezes eu falo com Deus, quando eu vejo algum vídeo na internet de pessoas matando a outra, e eu vejo aquela pessoa pedindo socorro, e pessoas em volta não fazem nada. Eu vejo pessoas gritando, sendo esfaqueadas, e alguém sentado do lado e nem sequer se levanta. Simplesmente a nossa humanidade está perdendo pouco a pouco o amor. A frieza está entrando tão grande que nós passamos a não sentir mais a dor do nosso próximo. Nós passamos a olhar uma pessoa drogada, viciada, uma pessoa alcoólatra, e muitas das vezes nós vemos numa situação ruim, caída na rua. Quantas vezes nós ouvimos: está aí porque merece, está aí porque escolheu estar. Irmãos, eu já ouvi dizer, porque eu nunca entrei para esse mundo, mas eu já ouvi dizer que é fácil entrar, é difícil sair. Ninguém fica numa situação deplorável porque gosta, porque quer. O diabo cega tanto as pessoas, faz as pessoas acreditarem tanto que está bem, que eu já fui para a rua e eu vi as pessoas dizendo que estava melhor ali na situação que estava, do que num abrigo, do que sendo cuidado, porque o que está reinando neste mundo é o inimigo, fazendo uma pessoa que mata a outra, que trai a outra, um casamento corrompido, um casamento aberto, uma união que você não tem mais união com ninguém, coisas banais serem vistas com bons olhos e coisas humanas serem vistas mal. A nossa sociedade está tão corrompida, com um cheiro de pecado tão forte, que quando as pessoas veem algo de bom, já nem acreditam mais, já acham que tem algo por trás daquilo, tem algum marketing. Assim estava nos tempos de Noé, cheirava a podre o pecado. Só que Noé estava ali construindo uma arca, a arca da salvação, a arca que traria um novo dia, a arca que traria um novo rumo à humanidade. Você imagine, quero que você imagine junto comigo, uma grande arca sendo construída.
vida. E Noé dizendo: o dilúvio está chegando, o fim está próximo, vai acontecer, está próximo. Agora você imagine alguém olhando para cima e dizendo: olha, nem sinal de chuva não tem, você está louco, nada vai acontecer. Quantas vezes nós falamos: Jesus está voltando, está próximo, a palavra está se cumprindo. E quantas vezes nós ouvimos na internet, é o que mais se ouve: vocês são loucos. Crentes fanáticos, pessoas loucas. E Noé começa nos ensinando isso, obediência. A obediência não vem do que você quer, do que nós queremos, do que nós achamos certo. Obedecer sem duvidar é você saber que se Deus mandou, você tem que fazer e pronto. Ponto final. Ah, mas se. Ah, mas por quê? Ah, mas porém. Ah, mas como? Não existe. É fazer e pronto. Noé não questiona Deus. Aonde que vai arrumar madeira? Aonde vai arrumar betume? Onde eu vou colocar todos esses animais? Onde eu vou procurar todos os animais? Como eu vou sobreviver dentro da arca? Noé não questiona, Noé só obedece. Cumpre o que Deus manda. A Bíblia diz que Deus mandou Noé construir a arca e passar betume por dentro e por fora. E eu sentada aí, eu falei: Deus, isso tem algum significado? E eu fui pesquisar o significado do betume. E era usado como uma espécie de um selante. Noé passou esse selante por dentro e por fora, para que não viesse penetrar água, não viesse entrar água, encharcar aquela madeira, para quem estivesse dentro estivesse protegido do que aconteceria do lado de fora. Quero te dizer que às vezes nós estamos dentro da arca, mas nós deixamos o que acontece do lado de fora nos influenciar. Nós esquecemos de passar betume e permeabilizar para o que acontece do lado de fora não nos mudar. A sociedade está corrompida, mas eu não posso me corromper. O meu irmão fez comigo, errou comigo, mas eu não posso errar com ele. O que a sociedade faz não pode mudar quem eu sou. Não pode deixar entrar o que não é para entrar. Noé passa o betume e diz: o que estiver acontecendo do lado de fora vai ficar do lado de fora. Eu e minha família vamos estar aqui dentro, cumprindo a vontade do Senhor, sem influência nenhuma. A única influência do alto. A Bíblia diz que Deus manda construir uma porta e uma janela de 0,5 metro no topo da arca. E o próprio Deus selou aquela porta. A segunda lição que Noé deixa para nós é resistência. Hoje eu ouvi uma pregação que dizia: imagina quão difícil era viver dentro daquela arca. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não parou por ali. Noé e a família entrou para a arca, mas era só o começo. Quantas vezes nós achamos que de nós entrarmos para a presença do Senhor, todos os problemas vão ser resolvidos, tudo vai ser selecionado, tudo vai ser melhor, tudo vai ser flores. Eu vou estar dentro da casa do Senhor, eu não vou mais pelejar, Deus vai pelejar, então eu vou viver na maré mansa. Nada mais vai me atingir. O desemprego, a fome, a escassez, nada. Eu vou ser totalmente pleno. Não é bem assim, nós sabemos. A palavra do Senhor diz que todavia eu estarei contigo. Não diz que nós não passaremos por nada. Diz que Ele estaria conosco. Simplesmente isso. E deveria ser mais do que suficiente para nós estarmos bem. Só que
às vezes não é o suficiente. Quero que você imagine comigo 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eu já ouvi dizer que existia mais ou menos 4.000 espécies de animais. Você imagine 8 pessoas para dar alimento, limpar o local, cuidar de cada animal e viver ali dentro. Não era fácil. Começou a guerra ali. A resistência. A família de Noé não somente entrou e ficou salva. A família de Noé tinha que trabalhar ali dentro. E é até engraçado, mas hoje eu ouvi dizer: imagina você ficar por volta de um ano preso num lugar com a sua sogra, com seu cunhado, seu irmão. Imagina, nora com nora. Você pegou minha sandália? Não, você não pegou. Imagina a guerra dentro de uma arca, 8 pessoas. Nós mulheres, imagine, irmão, nós mulheres presas dentro de um lugar, sem poder sair correndo por aí gritando, extravasar tudo, sem poder sentar numa praça. Não foi fácil. Era resistência. A nossa vida com Deus é resistência, é nós querermos. O problema é que nós dizemos que estamos dentro da arca, mas vivemos com o pezinho fora. Dizemos que amamos a presença de Deus, que amamos estar na presença dele, mas muitas vezes aqui dentro está o nosso corpo, mas o nosso pensamento está lá fora. Muitas vezes nós não estamos tendo resistência, lutando para estar aqui dentro, para estar dentro da presença do Senhor. Nós relutamos com 2 pensamentos, 2 atitudes. Ora nós estamos dentro da arca, ora nós estamos lá fora. Ora nós queremos uma coisa, ora nós queremos outra coisa. Tem hora que nós olhamos e falamos com Deus: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou olhar para trás. Eu não quero mais seguir. Está muito difícil. Ser crente é muito difícil. Mas você imagina se você vivesse naquela época? Ser crente é muito difícil. Lutar contra o nosso irmão, contra o nosso inimigo, contra as atitudes das pessoas é muito difícil. Mas ser açoitado é fácil? Quem aqui que está aqui nessa noite já foi açoitado alguma vez? Quem aqui que está aqui nessa noite já foi apedrejado até a morte, como Estevão, alguma vez? Quem de nós colocou uma coroa de espinho na cabeça? Quem de nós? Quem de nós passou 1 ano dentro de uma arca, trabalhando todos os dias incansavelmente? Quem de nós? Às vezes por isso aqui nós abandonamos tudo, olhamos para trás e não queremos mais. Às vezes eu falo: Deus, eu sou uma menina muito mimada. O Senhor deve olhar para mim e rir da minha cara. Que eu às vezes eu faço birra. Faço, eu sei que você também faz. Às vezes parece que eu dou umas crises, está tudo muito bem, acontece um negócio desse tamanho, eu falo: eu vou sair. Depois eu paro, penso, falo assim: fica quieta. Tem hora que eu falo: nem eu estou me aturando, e Deus tem que me aturar. Porque Ele não desiste de mim. Aí você imagina se você passasse tudo que passaram lá atrás, você não teria mais motivos para desistir? Mas é, Jesus foi açoitado e não desistiu. Estevão foi apedrejado até a morte para negar o nome de Jesus. Mas enquanto ele era apedrejado, ele via Jesus no trono.
A maioria dos profetas, João Batista, foram cortados a cabeça, mas não desistiram, não pararam. Eu quero que você pense hoje: será que colocar o pé para fora da arca é a melhor solução? Será que abrir uma porta e se jogar num dilúvio é a melhor solução? Se jogar num mundo onde está corrompido, onde ninguém vai ver nada de bom em você, além do que você pode oferecer, além do que você pode dar. Ninguém vai ver o que você tem por dentro, além de Deus. Aonde o inimigo chama de cavalo, Deus nos chama de filhos, filhinhos. O inimigo chama de cavalo, para ele montar em cima. Será que ficar com o pé fora e o pé dentro é a melhor solução? Porque uma hora o dilúvio vem, e o dilúvio que encontrar uma porta aberta, pé fora, pé dentro, não está selado, não está com betume, a água vai entrar, vai dar ruim. Como diz o ditado, vai dar ruim, vai dar. E aí? A terceira lição de hoje é insistência. A Bíblia diz que Noé ficou por volta de 1 ano ou mais dentro daquela arca. Ele e a família dele, lutando e trabalhando ali. Porque a salvação, ela foi só o início. O durante foi dentro da arca, toda a guerra para a sobrevivência. A Bíblia diz que passado esse 1 ano, Deus resolveu dar fim. Choveu 40 dias e 40 noites. Estava chovendo, eles estavam dentro da arca. Eu fico imaginando eles falando: não vai ter fim isso? Não vai acabar? Não vai acabar? Está chovendo, está chovendo, está chovendo, não para. Parou e a água pairou sobre a terra. E ali ficou. Eu fico imaginando os filhos de Noé dizendo: pai, nós já estamos aqui há muito tempo. Quando que isso vai acabar? Já não morreu todo mundo? A terra já não foi destruída? Já não cumpriu o propósito? Nós já não estamos aqui dentro? Então quando que a luta vai acabar? Quando que as coisas vão começar a melhorar? Até quando nós vamos ficar aqui dentro com o silêncio de Deus? Quantas vezes isso acontece conosco? Nós falamos: Senhor, eu já estou cumprindo o seu querer, eu já não estou dentro da arca, eu já não estou fazendo a sua vontade. Então quando que as provas vão acabar? Quando que as coisas vão começar a melhorar e se encaixar? Quando que a minha família vai entender que eu estou te servindo? Quando que o inimigo vai parar de me afrontar? Quando que o Senhor vai falar? Porque a Bíblia não diz que Deus falava com Noé todos os dias. A Bíblia diz que Noé estava dentro da arca e um belo dia Deus resolveu dar fim àquilo. Então você imagine 1 ano dentro de uma arca com um silêncio ensurdecedor, com aqueles animais ali dentro dando trabalho. É a mesma coisa de nós. Todo dia eu estou ali buscando, vou ir para a igreja, faço meu sacrifício, busco e parece que as provas só aumentam, o inimigo só afronta mais, tudo se levanta, tudo dá errado. É o dia que o carro quebra o ventilador dentro de casa e o liquidificador cai no chão. Tudo acontece, tudo ao mesmo tempo, e nós falamos: meu Deus. Tem vezes lá em casa, irmãos, tem época que parece que tudo resolve quebrar junto. Parou um pouco, né? Assim. Mas teve época que era ventilador caindo, liquidificador quebrando, televisão quebrando, tudo ao mesmo tempo. Aí tinha que escolher o que eu compro primeiro. É assim às vezes a nossa vida.
Se levanta um inimigo de um lado, um inimigo do outro, um parente fofoqueiro aqui, uma vizinha caluniadora ali, e a sandália arrebenta no caminho de ir para a igreja, o pneu do carro fura, o combustível não tem nem dinheiro para colocar. E nós falamos: Deus, mas o Senhor não vai entrar na arca, isso não vai acabar não, quando? E Deus em silêncio. Insistência. A Bíblia diz que Deus falou: vou por fim. Acabou. Lembrei de Noé e dos animais. Não é que Deus esqueceu. Deus não se lembrou porque Ele esqueceu. Como assim? Deus deixou Noé lá, mas Noé estava protegido. Noé estava sob a guarda do Senhor. Mesmo em silêncio, ainda estava protegido. Deus sabia onde Noé estava, o que Noé estava fazendo, a obediência que ele estava cumprindo. A Bíblia diz que Noé soltou um corvo, o corvo ia e voltava. Depois Noé soltou uma pomba. A pomba foi e voltou sem nada. Ele, está na hora dessa prova acabar, ainda não, ainda falta mais um pouco. Vou continuar. Cuido de animal, lavo, tiro o cocô de animal, alimento, e vai indo. Brigo com a mulher, brigo com a nora, com a sogra, com o filho. Continuo. A Bíblia diz que depois de 7 dias, Noé soltou a pomba de novo. E a pomba voltou com um raminho de oliveira. E Noé disse: está quase acabando. É aquele momento que nós vemos uma luzinha bem pequenininha, parecendo um fósforo no fim do túnel. É aquele momento que está tudo ainda errado, mas mesmo assim vem um irmão com uma bolsinha de carne e traz pra gente. É só uma dica, tá, gente? Vem alguém, lembra da gente, vem uma bênção e a gente fala: as coisas estão dando errado, mas ao mesmo tempo está começando a melhorar. Eu estava pesquisando sobre a palmeira, que o vento bate, ela vai para lá, vai para cá, ela vai até o chão e volta. Ela aguenta o calor, o frio, o temporal e até furacão. A Bíblia diz para nós sermos iguais. Ela vai até o chão com o vento, mas ela volta de novo. E vai para um lado e vai para o outro, mas ela persiste. É quando as coisas estão aumentando, mas nós persistimos. Ainda estamos dentro da arca, então vamos fazer valer a pena. Ainda estamos dentro da arca, eu não vou ficar sentado olhando as pessoas fazendo as coisas, eu vou fazer também. Está ventando, mas eu ainda estou aqui, eu ainda estou firmado. Está ventando, mas a palmeira ainda tem raiz, eu não estou de qualquer maneira. Está ventando, mas eu volto para o lugar. Resistência. A Bíblia diz que Noé manda a pomba pela 3ª vez. E a pomba vai e não volta mais. E Noé entende. Ela achou um lugar de pousar. E o que me chamou a atenção, que diz que aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e todos os animais. Noé sabia que a terra já estava seca, mas ele não tinha saído da arca ainda. Ele só saiu quando Deus disse: agora sim, vamos para o próximo nível, para o próximo estágio.
agora sim, eu já te provei aqui dentro, já te dei a salvação, já está garantido. Você já enfrentou todas as batalhas, agora vamos para o próximo nível. Pode sair daí onde você está. Vamos para o próximo nível. E a Bíblia diz que Noé e sua família saíram. E Deus disse para Noé: faça agora uma descendência. Se multiplique e encha essa terra. Tudo que há nela é seu. E Deus fez uma aliança com Noé, que nós podemos ver até os dias de hoje. Um arco-íris no céu. Deus disse: todas as vezes que você olhar para esse arco-íris, lembre da aliança que eu estabeleci. Eu não destruirei mais a terra com dilúvio, porque eu vi algo de bom. Eu não vou mais matar toda a humanidade, porque eu vi que tem justos. E se naquela época existia somente Noé, aqui muito provavelmente existe mais Noés ainda. E se Deus conservou uma geração e reiniciou tudo por conta de um justo, imagine o que Ele fará por conta de vários. Se Deus fez isso tudo por conta de um único justo e uma família, preservou uma geração, imagine o que Ele fará para nós. Imagine o que Ele pode fazer na sua família para salvar os seus por causa das suas súplicas, por causa das suas orações. Imagine o que Ele fará no meio da sua prova. Imagine o que Deus é capaz de fazer por você. O problema é que nós às vezes limitamos o poder de Deus, porque a nossa visão é limitada demais. O que Noé talvez mais ensine para nós, além desses 3 tópicos, é a fé. A fé não limitada ao que vê. Noé não via chuva, Noé não via possibilidade alguma de chover, muito menos de haver um dilúvio, mas Noé acreditou e teve fé. Às vezes você não está vendo uma situação favorável, você não está vendo possibilidade de melhora, mas você tem que colocar a sua fé em ação. A fé não é o que você vê, não é o que te move, não é o que fala assim, ó, eu estou vendo ainda a água, então é porque tem água. Não. Muitas vezes Deus vai te pedir para você se jogar no escuro. Pastor André, abre uma igreja com o seu dinheiro, sem recurso, sem membro. Abre, vai, se joga, faz, começa. Eu ouvi dizer uma frase que eu guardo para mim muitas vezes: Deus não vai colocar um caminho na sua frente antes de você começar a caminhar. Dá os primeiros passos que o caminho vai sendo gerado. Muitas e muitas vezes Deus vai requerer algo de nós que não vai ser o que nós queremos. Não vai ser algo confortável. Dentro da arca não era confortável. A arca não tinha aparência bonita, conforto. A família de Noé foi salva, mas não ficou deitado numa cama esperando o dilúvio passar. Foi sacrificante, custou algo. Às vezes o que Deus está pedindo de você te custa. Às vezes custa só o seu ego. E você acha difícil. Às vezes Deus fala para nós somente se cala. Mas é difícil. Somente fica quieto. Não contraria, não discute, não tenta fazer com as suas mãos. Só caminha, só vai para a arca, que eu vou fazer o restante. Mas nós falamos, Deus, mas isso é o quê? Quantas vezes eu já fiz isso, irmãos? E faço, tá? Não fiz só não, porque eu não virei santo. Eu faço. Quantas vezes Deus fala assim, Raquel, cala a boca. E eu falo, né, Silvio? É difícil ser crente, é difícil ser cristão, dói. Mas estar na arca é muito melhor do que enfrentar um dilúvio. Estar na arca ainda é o melhor lugar. No começo do culto,
pastor perguntou: o que te impede? O que te separa de Deus? Eu quero te fazer a mesma pergunta hoje. O que te impede de ficar na arca de corpo e alma? O que, se Jesus, como Leide disse, te pedisse hoje, falasse assim: vim te buscar, o que te impediria de ir para o céu hoje? O que te deixaria de fora? Eu, irmãos, por muitas vezes o que me deixaria, e se eu não controlar, me deixará de fora, é a minha língua. Sinceramente, eu sou muito sincera. É a minha língua. É falar por mim mesmo. É falar assim, o que Deus falaria? O que Deus falaria? Ou então, Deus não quer que eu fale nada, eu fico quieto. O que te impediria de estar na arca completamente? Qual a atitude que está fazendo você ficar um pé cá e um pé lá? Um pé dentro e um pé fora? Se Deus entrasse, como Leide disse, hoje nessa igreja e dissesse assim: eu vou te levar agora, eu posso te levar do jeito que você está? O que você falaria para ele? Me leva do jeito que eu estou pronto? Me leva porque eu iria morar com o Senhor do jeitinho que eu estou, falta mudar nada. É isso que você falaria? Mas eu quero te dizer que isso não está longe de acontecer. Isso pode acontecer a qualquer momento. Muitas pessoas hoje fechou o olho para dormir e não abriu. Muitas pessoas de 15 anos, 16 anos, que está novo demais, estão agora no Ferreira Machado, em coma ou morto. Muitas pessoas que estão pensando só no prazer da carne, só em ficar do lado de fora, não pensam que o dilúvio pode vir, e veio. E aí? Louco, ainda hoje pedirei sua alma. E se Jesus voltar agora? Você está dentro da arca? O que te impede? Talvez você pode falar para mim hoje: Raquel, eu estou dentro da arca, mas tem coisas ainda que me impedem. O betume ainda não passei. Eu estou dentro da arca, mas o betume ainda não passei não. Tem coisas que ainda me influenciam. Tem vezes que eu estou num lugar e a carne começa a tremer, começa a cantar uma música, eu vou tremendo, a minha língua falando. Tem vezes que eu ajo muito além do que Deus quer. Eu quero ter uma vida com Deus, mas eu não quero ter um compromisso com Deus. Eu quero ter todas as bênçãos do Senhor, mas eu não quero ter as provas junto. Resistência. O que te impede, querido, de ver os sonhos de Deus? Qual é a pequena fagulha que está fazendo a sua vida ficar em chamas? Eu quero que você feche os seus olhos. Imagine comigo um campo de capim seco. Seco, seco, seco. Agora eu quero te fazer uma pergunta. No meio desse capim seco, se eu vim com uma pequena faísca de folha, um pequeno fósforo, e jogar nesse campo seco, você acha que pega fogo em tudo? Você acha que tudo se acaba? Sabe por quê? Porque o mato está seco. Qualquer coisa que eu jogar nele vai acabar com ele. Ei, às vezes nós estamos tão vulneráveis que qualquer coisa que o inimigo joga, por menor que seja, nos destrói por completo. Faz nós não queremos nem mais saber de ir para a arca, de entrar na presença do Senhor. Faz nós nos acharmos indignos de fazer o ID do Senhor.
Eu quero te dizer que, independente da sua resposta, se você está pronto ou não, existe ainda uma esperança. Existe ainda a chance de você reverter isso e de se consertar enquanto há tempo. Existe ainda a chance de você entrar nessa arca, passar perfume e ficar quieto lá dentro, fazendo somente a vontade do Senhor. Hoje é dia, é noite de você abdicar das suas vontades e querer viver os sonhos de Deus, querer viver os propósitos de Deus. Ah, mas eu sou pecador demais, eu sou muito falho. Ei, se você abdicar da sua própria vontade, querer fazer o querer de Deus, você vai vir como está e Deus vai dizer para você: eu faço a obra mesmo assim. É só você aceitar as mudanças necessárias. Como eu disse esse mês nessa igreja, estar na mão do oleiro não é fácil. Mudanças são necessárias. Estar apto para a salvação, para estar dentro de uma arca, não é fácil, mas nós precisamos de querer. Quero que você se coloque de pé, se puder. Vamos louvar. Enquanto isso, você pensa: o que tem me afastado da presença de Deus? O que tem me deixado vulnerável para o inimigo? O que tem me deixado fraco na fé, fazendo eu não acreditar mais no que Deus me pediu para fazer? O que tem feito eu olhar para trás, eu enfraquecer? Por que eu não estou me achando digno de estar na presença dele? O que tem feito você pensar isso?
fazer.